Começamos agora mais um Lab News, nosso quadro de notícias, para você entender em 10 minutos tudo que está acontecendo no mundo de tecnologia e IA. Eu sou o Diego, aqui pessoa de produto do Dalton Lab, e eu tô aqui com a Gabi hoje. A pessoa de marketing. Muito bom, muito bom. Bom estar aqui mais uma vez, Gabs. Ótimo, então vamos começar com a primeira notícia, que é um pouco polêmica, devido aí a um histórico de coisas que aconteceram com a Anthropic e OpenAI. Então, a OpenAI vai oferecer uma fatia de 5% ao governo americano antes do seu IPO. Boa. Para explicar um pouquinho e dando um pouco de contexto, IPO é quando uma empresa privada abre as suas ações e coloca isso no mercado, onde qualquer pessoa, inclusive eu e você, pode comprar algumas dessas ações. E aí, antes de fazer isso, a OpenAI está indicando que ela vai dar um pedaço da sua empresa para o governo americano, que é um movimento um pouquinho diferente e não tão usual no que a gente conhece de mercado. Até para dar um pouquinho de exemplo, a gente tem um fundo permanente do Alasca que fez esse processo, mas num mercado diferente, que era o mercado de petróleo. Era uma outra indústria, um outro mercado. Essas empresas de tecnologia e esse mercado de IA não fez nenhum movimento parecido, tirando talvez como exceção o mercado oriental, o mercado chinês, que já tem uma relação bem embrionária com o governo chinês. Aqui no Ocidente a gente não tem essa cultura, então é um movimento diferente para a gente ficar observando e entendendo quais serão as consequências a partir disso. E a ideia inicial depende do Congresso e prevê que a Anthropic, Google e Meta também cedam fatias semelhantes a um fundo soberano. Mas é um movimento diferente do que a gente tem visto acontecer nos últimos anos. Mas aí, Diego, você compraria uma ação da OpenAI se ela cedesse 5% ao governo? Cara, eu compraria. Não vai ser esse movimento que vai me afastar ou me aproximar da aquisição da empresa. Mas é um movimento um pouco diferente do governo americano efetivamente e talvez oficialmente tomando decisão da empresa por ter um percentual relevante, assim. A gente enxerga 5% às vezes como um número pequeno, mas quando a gente coloca uma empresa na bolsa, 5% às vezes é um dinheiro astronômico. E nos múltiplos que OpenAI e Anthropic estão sendo avaliadas, a gente está falando de alguns bilhões de dólares, assim, esses 5%. Então, são 42,6 bilhões de dólares, gente, é muito dinheiro. É muito, muito dinheiro, assim. Então, é um movimento novo, e aí a gente vai ficar observando aqui nos próximos meses como esse IPO, essa oferta pública, deve acontecer esse ano. A gente deve ter novidades nas próximas semanas e nos próximos meses sobre isso. Então aguardamos ansiosamente as notícias do IPO da OpenAI. E a próxima notícia, ela dói um pouco, ela é sofrida, porque a Anthropic, ela deu o doce na boca da criança, agora ela tá tirando. Então a Anthropic, ela lançou o Fable, e ela restringiu ali o uso do Fable até uma certa data, né? Primeiro ia ser até terça-feira, no dia 7. Exato. Dia 7 de julho, agora eles estenderam para o dia 12, então todos aqui estamos usando o Fable, adorando o uso do Fable, e a Anthropic vai encarecer o uso depois do dia 12. Pois é, a Anthropic, como a Gabi bem disse, deu o doce na boca da criança e falou, cara, pode usar, se você tem uma assinatura da Anthropic do Cloud, seja o Pro ou o Max no vezes 5 ou no vezes 20, você tem acesso ao Fable 5, mas depois do dia 12 ele vai sair da dinâmica de assinatura, que é uma dinâmica que a gente está acostumada no mercado, de ter os limites de uso ali pelas janelas de 5 horas e diárias, e ele vai agora para a dinâmica apenas de uso por token. Então a gente será cobrado pelo volume de uso e não só na dinâmica da assinatura. Isso por si só não é um problema. A gente já tem esse modelo em todas as empresas, também te permitem usar os modelos via custo por token. O problema é o preço do Fable. O Fable está numa dinâmica de $50 por 1 milhão de tokens de output. A gente não quer entrar muito nos detalhes para não complicar, mas a gente tem um custo de input e um custo de output. Um custo da mensagem que você manda e outro custo para o que o modelo te responde. $50 por 1 milhão é muito, muito dinheiro. É muito dinheiro. Se a gente fosse fazer uma comparação aqui rápida de um modelo muito bom de mercado, mas que está aí, a gente tem, por exemplo, o Gemini 3.5, que o custo de output é de $12. A gente está falando de são quase 5 vezes, 4 vezes e um pouquinho a diferença de valor. O custo está muito alto. E que deixa a gente, talvez, numa grande pergunta. Será que esses modelos novos e muito potentes, como é o Fable, que é o nosso modelo favorito, é o melhor modelo que a gente já trabalhou, será que todos eles vão para a dinâmica apenas de custo por token e não de assinatura? Pode virar uma regra de mercado, se der certo com a Anthropic, né? A gente até fez uma brincadeira ontem na Daily, que a sensação que eu tenho é parecida com o que a Netflix fez há alguns meses atrás, quando cancelou o compartilhamento de senha. Só ela tinha começado esse movimento e todas as outras empresas não fizeram isso. Até que todo mundo viu que funcionou. E hoje isso é regra em todos os streamings. Então esse é um questionamento que a gente fica um pouco. Será que isso vai virar regra? Ou será a exceção para esses grandes modelos, para esses modelos do nível A, sabe? A gente pode ter 2 cenários, que o cenário é isso, funcionar e virar uma regra de mercado. Pois é. E o cenário B, se a galera frear
mesmo sendo muito bom, as empresas vão segurar esse tipo de ação. Exatamente. Então, gente, vamos fazer um motim, vamos fazer um boicote contra a Anthropic. Vamos todos parar de usar o Fable para eles deixarem de graça e a gente não ter que pagar mais pelo store. Exatamente. A partir do dia 13, esquece que o Fable existiu, desencana dele, volta para os outros modelos, para o Sonnet, volta para o Ops. E aí vamos ver se eles abandonam essa ideia. Tomara. Eu gostaria muito, viu? Nossa, eu também. E aí, como a nossa próxima notícia, a gente tem a informação de que a Oracle cortou 21 vagas que elas abririam e vagas internas para bancar essa corrida por IA. E aí, explicando aqui um pouquinho, a gente tem, e pra gente, enquanto consumidor final, a gente sempre ouve muito sobre os modelos em si, então a gente fala muito do ChatGPT, do Claude, do Gemini, mas para que essa infraestrutura rode, que a gente tem acesso ali no nosso computador, no nosso celular, existe muito trabalho e muito material e muita arquitetura e, consequentemente, muito custo debaixo dos panos para que isso aconteça. Então a gente tem uma NVIDIA, que é uma empresa gigantesca que surfou muito bem essa onda e é uma das empresas mais valiosas, e a gente tem a Oracle indo para esse mesmo movimento. Então eles estão cortando vagas, cortando efetivamente pessoas, sejam novas vagas ou pessoas já internas dentro do time, e redirecionando tudo isso para a construção de data center, onde é que esses dados ficarão. Então, um paralelo que a gente brinca, sempre falou muito, é numa corrida de ouro, não ganha mais dinheiro quem está lá efetivamente encontrando ouro, mas quem vende pá. A Oracle está indo fazer esse movimento. A Oracle não está querendo efetivamente encontrar o ouro, mas vender pá para quem quer encontrar o ouro. Boa. E é um movimento que a gente está vendo que está sendo popular em 2026. Muitas empresas estão fazendo cortes em nome de automação e machine learning. A Oracle não é a única. Semana passada também a gente citou algumas empresas que estão indo nesse mesmo movimento. Até você falou da Xbox, antes da gente começar aqui. A Xbox anunciou ontem de manhã, o CEO da Xbox fez uma postagem no Twitter da carta aberta que ele mandou para os colaboradores, que eles estavam cortando ali cerca de 1.600 pessoas por conta dos resultados da Xbox, que nesse último ano não foram bons resultados. E aí, lembrando que nem sempre que a gente vê que vai ter layoff, um corte de custo na empresa por causa de IA, isso é algo que vai funcionar dentro da empresa, porque às vezes isso é uma decisão tomada por impulso, a pessoa ali não teve o cuidado de mapear o processo, de ver onde que a IA vai se encaixar. Será que as pessoas vão se adequar a isso? Será que a IA vai se adequar nesse processo que eu tenho de agora? Ou ela só vai ampliar ali o caos do que eu já tenho construído, né? E aí, emendando na próxima notícia, vamos lá. A gente recebeu um dado aqui interessante, de que 96% das empresas já usam agentes, mas 94% temem um AI Sprawl. Diego, você já ouviu falar sobre AI Sprawl antes? AI Sprawl é uma expressão nova, eu não tinha ouvido, mas é um conceito que a gente já está muito acostumado, porque a gente tem muito esse contato quando a gente vai no cliente. É o cliente que está muito interessado, ele quer colocar mais IA, ele quer ou reduzir custo ou acelerar o crescimento da própria empresa, mas ele sempre esbarra nesse medo. Cara, será que é muito complexo? Será que meu time vai conseguir? E se tiver algum problema? Será que a gente tem algum vazamento de segurança? E é bem o que essa notícia, a nossa fonte é a OutSystems, que é uma empresa enorme de desenvolvimento no-code. Eles lançaram nesse ano o estado de desenvolvimento com IA, então é um estudo longo e robusto, isso vai estar linkado dentro da nossa newsletter, vocês vão poder dar uma olhada, que é justamente onde é que está a maior preocupação. Então, todo mundo já está usando, e essa dinâmica de IA já virou popular, já não é mais uma bolha pequena, isso já alcançou diversos mercados, não dá para dizer todos, mas boa parte dos mercados já tem algum contato, seja maior ou menor. Mas boa parte deles segue com esse medo, com esse receio. Será que funciona? Será que aqui no meu trabalho vai funcionar do jeito certo? Será que eu estou gastando dinheiro no lugar certo? Será que eu vou ter algum problema daqui a alguns meses? Será que esse custo vai explodir? É daí que vem esse conceito do AI Sprawl, essa preocupação. Encaixar IA sem processo. Exatamente. É não saber onde encaixar porque você não tem clareza do que está acontecendo sem a IA, entende? É daí que vem toda essa dificuldade. E é isso muito do que a gente acredita. IA, ela sempre vai te levar com mais velocidade. A questão é para onde que ela está te levando. Exatamente. Se você não sabe para onde ela está te levando, talvez ela só te leve mais rápido a bater no poste. Espalhar o agente de IA por tudo não é transformação. Não é transformação agêntica. O que a gente acredita é que isso é só bagunça mais rápida. Você só está bagunçando de um jeito mais acelerado e talvez mais bonito. É muito bonito falar que eu estou usando IA, mas eu estou usando IA para bagunçar mais a minha casa, sabe? Não é esse o caminho. É bonito, tá na moda, todo mundo quer ser AI first, né? Como a gente já falou no episódio, todo mundo quer ir na onda do AI first. Mas a gente sabe que tem aí muitas ressalvas em relação a isso. Boa, excelente. É isso. E aí acho que como provocação final, a pergunta que a gente fica sempre será: será que a sua empresa está disposta a pagar por isso? Até essa inteligência de ponta e talvez ver esse custo explodindo? Será que você e o seu time têm clareza
de onde é que estão os problemas e como é que você corrige, e como é que a gente consegue trabalhar e melhorar os seus processos e não só colocar tecnologia no meio de uma bagunça, de um cômodo, de uma casa bagunçada. É daqui que a gente traz essas provocações. Boa, Diego, excelente provocação aí pra gente começar a semana. Então, pessoal, esse foi o Lab News dessa semana. Se tem alguma notícia, algum caso que você quer que a gente comente, deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal ou na nossa newsletter também, a gente tem uma newsletter onde a gente aprofunda um pouco todas essas notícias que a gente comenta aqui no vídeo. Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e o link da newsletter vai estar na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau!